Chamar para compor a mesa o palestrante Giovanni Campos Nunes e o professor Pedro Anã. Vamos começar aqui o debate da mesa com a exposição do professor Giovanni Campos Nunes, que é presidente da segunda turma ordinária da primeira Câmara da segunda sessão do CARF. Giovanni é advogado também, formado em Direito e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema de sua palestra dessa mesa é o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre encargos decorrentes de colocações de papéis no exterior, à luz da jurisprudência do CARF. Professor Giovanni, tem a palavra. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite do Dr. Leonardo Mussi e do Dr. Almir Sandri por estar aqui. Saúdo aqui a mesa, do Dr. Marcelo, nosso colega de CARF, militamos juntos na turma do qual sou presidente, e do Dr. Pedro Anã, que é também conselheiro da segunda sessão, e saúdo, obviamente, todos os aqui presentes. Acho que esse é um evento muito importante. Eu tenho uma visão, assim, digamos, muito positiva do papel do CARF na aplicação do direito tributário no país. Ontem eu vi que esse assunto, inclusive, foi debatido pelo presidente do CARF aqui. Eu acho que a ação do CARF, de muitas formas, legitima a própria ação da Receita Federal. Então, é um fórum muito privilegiado de discussão da matéria tributária no país, e a gente aprova cabal e patente disso é que você vê os debates e como a advocacia aflui ao CARF na defesa, e a Fazenda Nacional também, na defesa dos direitos dos contribuintes e da própria Fazenda Nacional. Marcelo, À vontade, pode ir. então, eu vou me dirigir ali para o público. Bem, aí está um breve sumário do assunto que eu trouxe para vocês. E o objetivo da nossa discussão é o seguinte: é discutir, na verdade, duas situações específicas, que é aquela situação da colocação de títulos internacionais no exterior, com internalização de recursos do país, como fica o fonte, é uma hipótese de fonte do imposto retido na fonte da alíquota zero, bem como aquela situação em que há financiamento também no exterior e os recursos são internalizados para financiamento de exportação. Então são esses dois pontos que eu vou trazer para vocês, e vou trazer aqui uma casuística sobre isso. Então, a apresentação está dividida em quatro pontos. Vou falar um pouquinho sobre a importância do tema, como esses dois benefícios têm evoluído na legislação brasileira, pelo menos desde o final dos anos 60 e 70. Vou transcrever também aqui para contextualizar a legislação que hoje está vigente. E, por fim, vou trazer alguns casos julgados no CARF, especificamente 7 casos, e rapidamente falaremos sobre os pontos mais interessantes. É um assunto que tem muito expressivas discussões no CARF, e, inclusive, recentemente teve um julgado, digamos, paradigmático no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que vou mostrar a vocês também. Bem, em termos de importância do tema, eu só lembro que o Brasil era e ainda é um importador líquido de capitais. Então, apesar daquelas reservas cambiais de 400 bilhões de dólares, não se iludam que o Brasil, a cada ano, é obrigado a importar liquidamente para fechar sua balança de transações correntes, pelo menos esse ano, algo como 50 bilhões de dólares. Ou seja, a cada ano tem que vir para o país, quer por empréstimo, quer por investimento direto, algo na ordem de 50 bilhões de reais, que são dados de 2012 e foi um pouco menos em 2011. Ou seja, as empresas brasileiras se financiam no exterior
atualmente muito fortemente, e essa entrada de recurso no país e o imposto de renda que incidirá sobre os juros quando da expatriação desses juros pelo pagamento dos encargos dessas operações, o fonte é uma questão muito importante para definir, digamos assim, até a viabilidade econômica e financeira entre tomar um recurso no exterior e tomar um recurso dentro do país. Nessa questão, há uma atuação combinada da Receita Federal do Brasil e do Banco Central. Então, seguidamente, em todas essas operações, você tem a presença da autoridade cambial, no caso do Banco Central, em pareceres. Normalmente, os processos surgem dentro do Banco Central, vão para a Receita e, eventualmente, com autuações fiscais. Ou seja, há uma atuação combinada desses dois órgãos e que nós vamos ver como ela se processa. E como esse lançamento de títulos e financiamentos, em regra, são muito vultosos, então, quando há autuações fiscais, há, de fato, autuações de forma muito elevada. Os valores das autuações são muito vultosos, o que termina gerando suscita dentro do CAF importante debate sobre essa matéria. Bem, como falei, aqui eu vou enfocar com vocês dois aspectos. A questão do lançamento de títulos internacionais no exterior e o financiamento de exportação a partir de empréstimo tomado também no exterior. No caso dos títulos internacionais, especificamente, desde 74, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, atendendo os interesses da política financeira e cambial do país, autorizava a redução do imposto de renda retido na fonte sobre os encargos, inclusive juros, desses financiamentos. Então você vê que é algo antigo, na verdade, pelo menos do levantamento que fiz sobre a matéria, vem pelo menos desde 74, certo? E a matéria vem, desde então, vigente até a atualidade. Atualmente há uma incidência, como veremos, a alíquota de 15%, mas que pode ser, por ato do Poder Executivo, reduzido esse percentual, certo? Um debate que sempre há sobre essa matéria é a questão do prazo da internação ou da internalização desse recurso, esse prazo de 96 meses, certo? Se o recurso é internalizado com prazo inferior a isso, são essas situações que geram a autuação fiscal, porque o recurso teria que ter esse prazo mínimo de 96 meses. Se ele, de alguma forma, o contribuinte resgata parte dessa dívida antes e reduzindo o prazo da operação, é isso que, em regra, gera a autuação. Ainda em termos de títulos internacionais e do fonte que sobre ele incide sobre os encargos, a legislação manteve-se basicamente a mesma de 74 até 96. No final de 96, essa legislação foi revogada e, ato contínuo, 3 dias depois, na verdade, veio uma medida provisória que se transformou na lei 94/81, essa lei 94/81/87, que restabeleceu o benefício. E a partir de 2000, a partir da lei 9959, é essa lei que colocou, na verdade, uma alíquota de 15%, a alíquota essa do fonte que pode ser reduzida por ato do Poder Executivo. Essa lei 9959, é importante ressaltar que ela garantiu, na verdade, a situação jurídica dos lançamentos de títulos internacionais, esses bonds, a taxa fixa ou flutuante, até 31 de 12 de 99. Então, tudo que foi lançado até o ano 99, e é isso que, em regra, está ainda em discussão no CAF, foi garantido o tratamento benéfico anterior. A partir de 2000, a lei 9959 atribuiu essa alíquota de 15%, mas, como eu disse, é uma alíquota que pode ser reduzida por ato do Poder Executivo. Em termos de financiamento de exportações, é um outro aspecto, é uma legislação que vem desde o final dos anos 60. É importante aqui ressaltar, a outra vem desde 74, essa legislação vem desde 69. Eu só quero lembrar, e lembro sempre, que, na verdade, no final dos anos 60, o Brasil, na verdade, tem uma guinada em termos de legislação, em termos de tratamento do comércio exterior. Foi a partir do final dos anos 60 que o país passou a incentivar, e é daquela época, por exemplo, o crédito prêmio, os benefícios no âmbito do IPI. Então, foi a partir dessa época que começou a ter todo um tratamento, porque até então
era muito comum as crises cambiais no país. O país tem um pequeno comércio, e crises cambiais seguidas, e se viu a partir do final dos anos 60 e começo dos anos 70 a necessidade de fazer uma remodelação completa dessa legislação. É no bojo disso que veio, por exemplo, essa questão aí do financiamento de exportação como recurso obtido no exterior. Se esse recurso for, de fato, aplicado no país, no financiamento de exportação, o fonte que incidirá sobre ele será uma fonte a alíquota zero. Ok? Bem, a legislação do Decreto-Lei 815/69 é basicamente a mesma, ou sofreu uma alteração com a Lei 74/50 de 85, que, na verdade, a Lei 74/50, inclusive uma lei básica do imposto de renda, uma das leis básicas, digamos, do imposto de renda. A Lei 74/50 fez uma alteração no Decreto-Lei 815, na verdade, permitindo que o ministro da Fazenda, via portaria, pudesse definir condições para que ficasse claro como seria, que condições o contribuinte deveria praticar para aquele recurso obtido no exterior para financiamento de exportação ser, de fato, internalizado no país para financiamento de exportação. Veio, nessa sequência do financiamento de recurso obtido no exterior para financiamento de exportação, veio o ato declaratório COSIT 6791, que disse que esse benefício de alíquota zero não estava dentro daqueles benefícios dos 2 anos do ADCT, dos benefícios setoriais que precisariam ser renovados. Então a Receita Federal disse que esse benefício não estava inserido nesses 2 anos, do artigo 41, parágrafo 1º do ADCT. E, por fim, o benefício, na verdade, foi revogado, mas não foi bem revogado, né? Porque ele foi revogado pelo artigo 88.5 da Lei 94/30, que é uma lei de 30 de dezembro de 96, e no dia seguinte o benefício é restaurado pela medida provisória 1563, que virou, na verdade, a Lei 9481, que foi a mesma lei que eu falei antes. Na verdade, os títulos internacionais estão no inciso 11 dessa lei, e o financiamento de exportação, os títulos internacionais estão no inciso 9 dessa lei, e o financiamento de exportações no inciso 11. Está aí a legislação, certo? Fala em alíquota zero, o inciso 9 trata de títulos de créditos internacionais, inclusive commercial papers, e aí fala nesse prazo mínimo de 96 meses, o recurso obtido, lançado no exterior, tem que ficar com um prazo mínimo de 96 meses dentro do país. O inciso 11 trata do financiamento de exportação, como falei, e fala nesse parágrafo único, como vocês podem ver aí, que no caso do inciso 11, no inciso 11, obedecerá às condições estabelecidas pelo Poder Executivo, que é o financiamento de exportação, que é essa portaria do Ministério da Fazenda que eu falei, e hoje temos lá uma portaria de 97 que define as condições que o recurso obtido para financiamento de exportações deve ser implementado no país para fruir esse benefício. Na sequência, a Lei 9959, alterando apenas a parte dos títulos internacionais, ali ao inciso 9, passou para a alíquota de 15%, porém, como veremos, aqui a alíquota de 15%, porém, como veremos, aí no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, ela, primeiro, de uma parte, garantiu a situação jurídica dos títulos lançados até 31/12/99, e, por outro lado, garantiu que, eventualmente, o Poder Executivo pode reduzir a incidência do fonte, a alíquota do fonte sobre tais operações. Bem, digamos, esse é o panorama geral dessa matéria. É o panorama geral. São 2 pontos, são financiamentos obtidos no exterior, que é para financiamento de exportação, e aí tem que ser efetivamente utilizado no financiamento de exportação, que é no país, que é títulos internacionais em colocações públicas ou privadas, a taxas fixas ou flutuantes, e esses recursos devem vir para o país, ficar, digamos, num aspecto de quarentena, e depois, se permanecer o recurso dentro dessa quarentena, os encargos dessas operações, o fonte sobre eles será
alíquota zero. Ou seja, não teremos imposto de renda retido na fonte quando da expatriação dos valores referentes aos encargos dessas dívidas. Esse é o quadro. Eu trouxe para vocês aqui, para uma discussão, 7 casos, digamos que pensei lá na jurisprudência do Conselho, uma parte da jurisprudência ainda do antigo Conselho de Contribuintes e outros aqui na jurisprudência do CARF. Eu insisto que a matéria continua suscitando dúvidas, debates e obviamente, autuações, porque, como falei no começo, essa questão de financiamento no exterior é uma questão muito presente, muito presente. E, eventualmente, nesse financiamento ocorrem alguns problemas nessas operações e daí decorrem essas autuações fiscais. Bem, o primeiro caso é esse acórdão aí da antiga segunda Câmara do Primeiro Conselho, um acórdão de 2009, em que foi uma autuação decorrente de umas notas lançadas no exterior, do inciso 9, né, a taxa flutuante, e a operação foi descaracterizada porque o contribuinte liquidou antecipadamente os títulos lançados. O prazo, como coloquei, o prazo teria que ser de 96 meses. Se ocorre uma liquidação antecipada desses títulos, isso faz incidir, sai o benefício fiscal da alíquota zero sobre o fonte, e aí há a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre essas remessas de juros e outros encargos ao exterior. Nesse caso, é um caso interessante que, além de houve a descaracterização da operação porque o contribuinte liquidou a operação, e aí é importante, há muito debate, não importa se a liquidação da operação é total, se lançou no exterior 500 milhões de dólares. Os 500 milhões de dólares, ele tem um certificado único lá no FIS do Banco Central, e mesmo que esse, e é comum, que esses 500 milhões de dólares represente, digamos, 500 notas ou 500 mil notas, isso tem um certificado único e, como regra, você tem que manter todo esse recurso no prazo mínimo de 96 meses. Se parte dessas notas forem liquidadas, isso descaracteriza a operação como um todo. Normalmente, nos casos da minha experiência no CAF, em que fui relator, participei de julgados, sempre esses casos vêm para a Receita Federal a partir de representações do Banco Central. O Banco Central vê, a autoridade cambial vê que o contribuinte liquidou ou totalmente ou parcialmente aquela operação, que normalmente são centenas ou milhares de notas, porque é interessante lembrar, eu digo o seguinte, quando você faz e os valores que eu estou falando são dessa magnitude, 200, 300, 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, e esse lançamento no exterior desses títulos, na verdade, eventualmente pode ser título único. Eu já vi situação de apenas um título. Mas, em regra, são centenas ou milhares de títulos em que os investidores estrangeiros compram esses títulos. Então, essa operação toda, ela tem um certificado único. E sobre hipótese alguma, digamos assim, essa operação pode ser liquidada. Nem antes do prazo de 96 meses. Nem parcialmente, nem totalmente. Ok? Isso ocorrendo, nós temos aí se tem as autuações fiscais em decorrência, basicamente, dessas liquidações, eventualmente até parciais, desses empréstimos. Nesse caso que está aí na tela, houve a descaracterização porque o contribuinte liquidou antecipadamente os títulos lançados, mas se aplicou ao caso, tem um assunto que, digamos que tem um liame com o assunto anterior, se aplicou o tratado para evitar dupla tributação existente do Brasil e o Japão, que nesse tratado tem uma alíquota de 12,5%. Com a alíquota base era 15%, se aplicou o tratado Brasil e Japão de 12,5%. Nesse caso é interessante que os adquirentes dos títulos, ninguém sabe onde eles estão, mas o agente de pagamento, porque toda vez que você faz esse lançamento do título no exterior, tem um banco que é o agente de pagamento no exterior. Nesse caso, o agente de pagamento era um banco sediado no Japão. Né? Então, como o banco era sediado no Japão e o contrato e o Tratado Brasil-Japão não tem ainda, creio,
não tenha uma cláusula de efetiva localização do beneficiário, os tratados mais modernos têm, na verdade, para evitar esse tipo de situação, em que você só tem o agente de pagamento sediado em um país, e você não sabe onde estão os reais beneficiários. Nesse caso, se aplicou a lei do 12,5% por fonte, porque o agente de pagamento era no Japão e o Tratado Brasil-Japão não tem uma cláusula de beneficiário efetivo dos juros. Então se aplicou o Tratado Brasil-Japão. Doutor Marcelo, estamos indo bem no tempo, né? 15 minutos, hein? Tranquilo, então. O segundo caso é um julgamento, enfim, em 2008, na saudosa sexta Câmara do Pleno Conselho de Contribuinte, do qual fui conselheiro. E nessa parte a gente tem, nós que participamos da antiga estrutura do Conselho de Contribuinte, tem muita saudade das câmaras, porque hoje estou lá, estou no Conselho há uns 6 anos e confesso a vocês que com a nova estrutura temos muitas câmaras e muitas turmas. Eu, por exemplo, sou presidente da segunda turma ordinária da primeira Câmara da segunda sessão. Eu já falo isso direto assim, porque estou acostumado a falar dessa forma, mas se eu perguntar a qualquer um daqui o que eu falei, ninguém vai saber qual turma, qual Câmara e qual sessão. Né? Ficou, eu até brinquei, né? Eu até brinco que as câmaras deram cria, na verdade, então, e as turmas, então você fica até meio perdido. Agora já estamos um pouco mais acostumados, na verdade. Então, sou presidente da segunda turma ordinária da primeira Câmara da segunda sessão. Esse produto também me confundo. Mas, então, eu fui conselheiro então, da antiga sexta Câmara, do qual tenho muito boas lembranças. Eu fui, inclusive, relator desse caso aí. Esse caso não era títulos internacionais, era um financiamento de exportação, era um pré-pagamento de exportação, ou seja, o inciso 11. Os títulos internacionais estão no inciso 9. Esse caso, porque a operação foi descaracterizada e o lançamento foi mantido. Por quê? Porque o que aconteceu nesse caso foi o seguinte: o contribuinte lançou o título no exterior, algo como 200 milhões de dólares, 250 milhões de dólares, e os recursos vieram para o país, internalizaram dentro do país, mas é financiamento de exportação. Então, financiamento de exportação, o recurso tem que ser utilizado para financiamento de exportação. O que aconteceu? O contribuinte manteve os recursos no país, os recursos inclusive ficaram aplicados no mercado financeiro, como denunciava a contabilidade do contribuinte. Ao final do período, era uma operação de 2 anos, o contribuinte foi simplesmente comprou as performances de exportação de um tradicional exportador, ou seja, porque inclusive nesse caso o contribuinte sequer era exportador, porque é uma concessionária pública do segmento de energia elétrica. Até onde eu saiba, concessionária pública de energia elétrica, em regra, não exporta nada, exceto energia, eventualmente, se vender aí para um país vizinho, na verdade, né? Então, nesse caso, o que o colegiado entendeu? Nesse caso, o colegiado entendeu que, de fato, os recursos não financiaram a exportação, porque os recursos vieram para o país, ficaram com a empresa que sequer era, digamos, exportadora do que quer que seja, e ao final do período, a empresa que não tinha o que exportar, comprou as performances de um tradicional exportador, e aí fechou a escambiagem no final do período. Nesse caso, o colegiado entendeu que, de fato, os recursos não foram utilizados para financiar exportações. Não houve financiamento de exportação com esse recurso, o recurso foi utilizado para outros fins. E aí, nesse caso, o lançamento foi mantido. O caso 3, esse caso 3 é o seguinte. Isso aqui já é um caso agora de 2009, antes dessa nova estrutura do Conselho, salvo engano, deve ser primeira turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão, isso no 3401, ele lê de trás para frente, né? Primeira turma, 4ª Câmara, 3ª Sessão. E o que aconteceu? Isso aqui já não é financiamento de exportação, isso aqui foi um lançamento de notas a taxas fixas, do inciso 9, né? O lançamento de internacionais é inciso 9, financiamento de exportações, inciso 11. E nesse caso, por que a operação foi descaracterizada? Porque houve um pagamento parcial da operação, né? Houve um pagamento parcial da operação, o contribuinte tentou regularizar junto ao Banco Central essa situação,
se lançou algo 300 ou 400 milhões de dólares em múltiplas notas que foram adquiridas no exterior, e era a tese do contribuinte, que terminou não sendo acatada, de que, na verdade, ele liquidou parcialmente, por equívoco, na verdade. Ele era uma empresa que terminou sendo absorvida pelo contribuinte, e nesse processo de absorção, de incorporação, melhor dizendo, ocorreu esse pagamento parcial. E quando pagou-se parcialmente uma fração, algo como uma fração pequena, pelo que vi no voto, algo com 3 ou 4% dos títulos, mas descaracterizou a operação, porque, como eu falei, esse lançamento de títulos internacionais e notas fixas ou flutuantes é um certificado único lá no FIS do Banco Central. E aí o Banco Central está descaracterizado, ele tentou regularizar, não conseguiu no Banco Central, o Banco Central representou para a Receita e houve autuação, e nesse caso também se entendeu que a Câmara entendeu que, seria a turma, né? A turma entendeu que estava descaracterizada a operação, o prazo que não era mais 96 meses, ficou abaixo de 96 meses, e como tal deveria incidir o imposto de renda retido na fonte, e nesse caso também se aplicou o Tratado Brasil-Japão, não se aplicou a alíquota de 15, mas a alíquota de 12,5, como falei no primeiro caso. Porque o agente de pagamento, nesse caso, também estava localizado no Japão, desses títulos. O caso 4, um caso bastante interessante. Esse caso 4 foi na turma que eu sou atualmente presidente dela, que é a segunda turma ordinária, como eu falei de trás para frente, aquele 2102 que começa lá. Segunda turma ordinária da primeira Câmara da segunda sessão. Certo? Então, esse caso é um caso interessante porque ele teve na mesma autuação as duas situações. O lançamento dos eurobônus, ou seja, dos títulos no exterior, e o pré-pagamento de exportação. Ou seja, foi uma situação em que houve a incidência do artigo 1º, do inciso 9º e 11, que é uma coisa rara. Em regra, ou é inciso 9º, títulos internacionais, ou é inciso 11, financiamento de exportação. Nesse caso, foi um caso que teve as duas situações. E o que é que a Câmara entendeu? A Câmara entendeu, a partir do relato da fiscalização, nesse ponto o contribuinte não conseguiu desconstituir, que, na verdade, o contribuinte teria enviado para o exterior, via empresa ligada, valores para liquidar o empréstimo no exterior. Ou seja, como os recursos foram enviados para o exterior, com isso descaracterizou a operação naquele prazo de 96 meses, que era o prazo mínimo. Com isso, nessa parte do lançamento, a Câmara manteve o lançamento, porque entendeu que, ao enviar os recursos para o exterior, para empresas ligadas que tiveram o objetivo de liquidar parcialmente o lançamento dos bonds, dos eurobonds no exterior, isso descaracterizou a operação, reduzindo o prazo médio dela abaixo de 96 meses. E essa parte do lançamento foi mantida. A outra parte do lançamento foi reformada. E foi o seguinte: veja, a primeira parte do lançamento era a parte dos títulos internacionais. A segunda parte foi o financiamento de exportação. E nesse caso, o que ocorreu? Para financiamento de exportação, se buscou recurso no exterior, não esses títulos. Os títulos é a primeira operação, que foi mantida pela Câmara, porque se entendeu que a empresa tinha enviado recursos para empresas ligadas no exterior, com o objetivo de liquidar parcialmente os títulos que foram lá lançados. Mas, nessa atuação, também tinha financiamento de exportação. Tinha um mútuo que a empresa tomou no exterior para financiamento de exportação. E, nesse caso, a turma entendeu que o lançamento não deveria ser mantido. Por quê? Apesar dos recursos que foram lançados no exterior terem sido internalizados no país, ficaram no país e ficaram, como está dito aí, foram utilizados recursos para resgate de debêntures e pagamento de reembolso de ações. Ora, se for para pagamento de debêntures e reembolso de ações, não seria, em tese, para financiamento de exportação. Porém, o contribuinte é, digamos assim, um tradicionalíssimo exportador do país. Então, o que a Câmara entendeu a partir das razões recursais levantadas? Que, na verdade, como é dinheiro e é bem fungível, na verdade,
o fato daquele recurso ter sido utilizado nesse fim que está aí, evitou que a empresa utilizasse recursos outros para esse mesmo fim. Recursos outros que foram para financiar a exportação. Então, esse caso é interessante porque, na verdade, a situação do contribuinte ser um tradicional, digamos, exportador, pesou favoravelmente na descaracterização dessa parte da operação. Porque se viu que, pela fungibilidade do dinheiro, é o bem fungível por natureza, se o recurso que foi utilizado para resgate de debêntures e pagamento de recursos e ações foi para esse fim, porém, se não fosse, nada impediria da empresa ter pego recursos que estão no país, ter utilizado nesse fim aqui e ter pego um empréstimo para financiar a exportação. Então, com essa inteligência, baseada fortemente no fato do contribuinte ser um tradicional exportador, a Câmara entendeu que essa parte do lançamento não deveria prosperar. O caso quinto é um caso também interessante, é um caso antigo da antiga Sexta Câmara, mas que traz uma questão interessante. É o lançamento de títulos internacionais, uma nota flutuante lançada no exterior em colocação privada. É importante aqui esse aspecto. Esses títulos podem ser colocados no exterior em colocações públicas, abertas aos demais investidores, com aqueles prospectos de lançamento no exterior, ou colocações privadas, em que, na verdade, um ou outro investidor do exterior compra. Certo? E, nesse caso, a fiscalização entendeu que se tratava de empréstimo contínuo no exterior, exigindo não um prazo de 96 meses, mas de 15 anos, que é uma das hipóteses do artigo 1º, porque é a hipótese 8ª. Se for empréstimos obtidos no exterior, o recurso deve ficar 15 anos no país para fruir a alíquota zero. Nesse caso, a leitura que fiz desse acordo, eu acho que o que pesou na compreensão da fiscalização foi o fato de ter sido uma colocação privada e com o título comprado no exterior por uma empresa ligada à empresa nacional. Uma grande multinacional, uma empresa ligada, comprou esse título no exterior, foi uma colocação privada. E isso pesou a tentar transparecer essa situação, não como um lançamento de títulos, mas como um empréstimo intercompanhia, e como tal, o recurso não deveria ficar só 96 meses, mas 15 anos, que é a hipótese do inciso 8º. Porém, a Sexta Câmara, na época, entendeu que, como o Banco Central não descaracterizou a operação, entendeu que a operação, de fato, era um lançamento de bônus no exterior, e que cumpriu-se esse prazo de 96 meses, que essa operação não deveria ser descaracterizada. E essa qualificação jurídica do Banco Central pesou fortemente na compreensão da Câmara, e a Câmara, nesse ponto, reformou o lançamento. O caso 6, estou indo para o final, assim que é tranquilo. O caso 6 é um caso bastante, de todos, me parece, é o caso mais interessante, inclusive o caso que tem uma decisão recente da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. É o caso em que um lançamento também de notas no exterior a taxas flutuantes. O lançamento foi reformado, foi cancelado pela então 4ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes. A Fazenda Nacional o Procurador da Fazenda Nacional entrou com um recurso especial, e o recurso especial foi julgado recentemente, agora em agosto de 2012, no qual o doutor Pedro Anan, que é o debatedor dessa parte do fórum, fez parte do julgado e certamente poderá fazer como julgador no dia lá da sessão, que julgou esse caso, na Câmara Superior, poderá trazer novos subsídios, além do que eu anotei aqui. Na verdade, a operação foi feita o seguinte: uma empresa do segmento de energia, naquele processo de privatização das empresas de energia no Brasil, nos anos 97 e 98, a empresa criou duas subsidiárias, tinha duas subsidiárias no exterior, fez o lançamento dos títulos no exterior, os títulos foram comprados pelas duas subsidiárias, e as subsidiárias, na verdade, o que as subsidiárias fizeram? Como as subsidiárias
não tinham capital para comprar esses títulos, era um lançamento de US$ 1 bilhão. As subsidiárias se financiaram no exterior em empréstimo de curto prazo, que é foi naquela época, e em regra é uma prática comum. Se você verificar essas grandes operações de aquisição de ativos, eu falo uma operação recente, quase 5 anos atrás, por exemplo, a Vale, quando comprou aquela canadense Inco. Quando a Vale comprou uma operação de US$ 17 bilhões, relatos que vi, foi exatamente isso, uma situação desse tipo. A Vale, para comprar, fazer esse aporte, buscou naquela oportunidade uma série de financiamentos de curto prazo, né, para fazer o aporte e comprar a companhia, e depois ela abasteceu o prazo desse empréstimo, para que não parece que alguém possa suportar pagar de plano uma aquisição de US$ 17 bilhões. Nesse quadro das proporções, basicamente mais ou menos o que ocorreu. A empresa brasileira tensionava participar do processo de privatização das elétricas, era um investimento de US$ 1 bilhão, lançou o título no exterior, e as subsidiárias compraram da seguinte forma: antes de comprar, as subsidiárias conseguiram empréstimo de 1 ano, empréstimo de curto prazo, no valor desses títulos, e adquiriram esses títulos, e os recursos foram internalizados no país. Ok? Bem, e aí o que aconteceu? Bem, o pessoal com um pouco mais de tempo lembra que o ano de 99 foi um ano complicado no Brasil. Foi aquele ano que teve a crise russa no final de 98, o Brasil teve uma grave crise cambial em janeiro de 99, para quem me lembra. E o que o contribuinte argumentava nesse caso é o seguinte: quando eu lancei os títulos no exterior, minhas empresas que compraram esses títulos, elas tinham empréstimo de curto prazo. Os credores do exterior exigiram que as empresas tivessem um aumento de capital. O que é que a empresa nacional fez? A empresa nacional, dentro desse cenário, fez contratação de empréstimo no Brasil, agregado de aporte de capital dos sócios, e mandou uma parte dos recursos para o exterior como aporte de capital nas subsidiárias. Essa é a argumentação do contribuinte. Houve aquela crise cambial e nós precisávamos aumentar o capital das subsidiárias, porque os credores não queriam rolar aqueles empréstimos de curto prazo que as subsidiárias tomaram. Observe, os empréstimos de curto prazo foram tomados para adquirir os títulos que a empresa nacional lançou, recursos que foram efetivamente internalizados. Quando ocorreu quando a empresa nacional se viu obrigada a expatriar parte de recursos para aumentar o capital das subsidiárias por exigência dos credores externos, o Banco Central entendeu que aquela expatriação de capital era uma liquidação parcial do lançamento dos títulos do US$ 1 bilhão. E aí cancelou a operação, o contribuinte recorreu do Banco Central, e o Banco Central reformou sua posição e manteve o certificado da operação. Ok? Desse cenário, o que é que a Câmara, então, a quarta Câmara do primeiro Conselho de Contribuinte entendeu? Ela entendeu o seguinte: a empresa nacional lançou os títulos no valor de US$ 1 bilhão no exterior, comprado pelas duas subsidiárias. As duas subsidiárias, antes de comprar os títulos, tinham esses empréstimos de curto prazo. Certo? Posteriormente, quando a empresa nacional fez o aporte no ano seguinte nas subsidiárias por exigência dos credores, é uma argumentação plausível. Tudo associado ao fato do Banco Central não ter descaracterizado a operação. Então, o fato do Banco Central não ter descaracterizado essa operação, ou seja, o fato da empresa nacional posteriormente ter enviado recursos para aumentar o capital das subsidiárias, na visão do Banco Central, isso não descaracterizaria a operação, porque a operação continua existindo. Então, o fato da qualificação jurídica dessa operação pelo Banco Central pesou forte na compreensão da quarta Câmara, que cancelou o lançamento. A Fazenda Nacional recorreu para a Câmara Superior, e agora, em agosto, depois de sucessivos adiamentos, a segunda turma da Câmara Superior negou o provimento ao recurso da Procuradoria da Fazenda, entendendo que efetivamente o lançamento não poderia prosperar. Ou seja, que a argumentação do contribuinte, de fato, pelo fato de que o Banco Central não descaracterizou a operação, pelo fato de que era plausível a necessidade de fazer aquele aporte de capital naquele ano de 99, nas subsidiárias, com essa inteligência a Câmara
manteve o entendimento da quarta Câmara, reformando, cancelando o lançamento. E o último caso, é o último mesmo, fiquem tranquilos, é um caso interessante que também é do inciso 9, mas ele traz, e aí foi a quarta Câmara, ele trouxe um entendimento um pouco diverso do que eu coloquei aqui no começo. Eu falei, é comum o lançamento de centenas de títulos. A operação é única. Sei lá, 100 milhões de dólares. Podem ser 100 títulos. É assim, 100 milhões de dólares, 100 títulos de $1 milhão. Ou 1000 títulos de $100 mil. Ou 100 mil títulos de $1.000. A operação com múltiplos títulos são assim. Nesse caso, a quarta Câmara teve um entendimento diverso, entendendo que a liquidação parcial, só sobre essa parte que foi liquidado parcialmente, era que haveria incidência do fonte sobre os encargos daquela parte liquidada. A parte que não foi liquidada, deveria auferir o benefício da alíquota zero do fonte. Esse é o único caso na jurisprudência do CARF que eu encontrei com essa inteligência. Porque a regra é o seguinte, na hora que há o pagamento parcial desses títulos, mesmo que parcial, o entendimento é que, os exemplos que eu coletei no CARF e no Conselho, é que o Banco Central descaracteriza a operação, o que termina combinando com as autuações fiscais e pelos precedentes que eu mostrei aqui, outros, na verdade, esse lançamento dessa forma tem sido mantido no CARF. Esse aí foi uma exceção. E para concluir, nessas duas situações, a leitura que eu posso tirar disso, nós começamos dizendo, esse é um segmento que tem uma atuação combinada da Receita Federal do Brasil e do Banco Central. E aí, qual é mais importante, em termos de qualificação jurídica dessas operações? Do Banco Central ou da Receita Federal? A inteligência, digamos, que eu consegui aprender de todos os casos, eu fui relator de diversos desses casos, desses que eu trouxe para vocês, eu fui relator de pelo menos 2 e eu participei do julgado. E fui relator de outros. Então, a inteligência global que eu terei disso aí foi basicamente o seguinte. No caso de títulos internacionais, aquele que deve ficar no Brasil 96 meses, a qualificação jurídica da operação pelo Banco Central é determinante. Foi, inclusive, aquele caso que eu falei há pouco da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a segunda turma, que eu falei que o do Pedro participou do julgado. Ou seja, a qualificação, se o Banco Central, no caso de títulos internacionais, não desqualificar a operação, a tendência natural é o lançamento não prosperar. Se o Banco Central desqualifica a operação de títulos internacionais, o lançamento se mantém. Já por outro lado, no tocante a financiamento e exportação, a qualificação jurídica da operação pelo Banco Central, ela não tem a mesma relevância. Porque, no caso de financiamento e exportação, existe uma efetiva comprovação de que os recursos foram internalizados e usados naquele fim. Nesse caso, a apreciação que a Receita Federal, que o autor fiscal da Receita Federal faz no caso, é determinante para se manter ou não o lançamento. Ou seja, se de fato os recursos não são aplicados no financiamento de exportação, o lançamento certamente será mantido. E nesse caso, independente do que o Banco Central vier a dizer dessa operação. Por quê? Porque no caso de financiamento de exportação, o Banco Central ele está preocupado fundamentalmente com a cobertura das cambiais. Ou seja, os recursos são obtidos no exterior, por um prazo, digamos, de 2 anos, e o Banco Central quer que no fim do período haja exportação. Quer o contribuinte exportando diretamente, quer o contribuinte comprando as performances. O Banco Central não importa. Se o contribuinte comprar as performances, que milita no comércio exterior sabe que compra de performance é algo extremamente comum, inclusive de exportadores, de tradicionais exportadores, a compra de performance é algo normal, comum, porque eventualmente o contribuinte antecipa os recursos e não tem a mercadoria para exportar, mesmo quem é exportador. Então, o Banco Central, no caso de financiamento de exportações, está muito focado na cobertura da cambial. A cambial foi coberta pelas exportações, tranquilo. Mas aí, nesse caso, essa não é a preocupação do fisco no tocante à aplicação desse recurso. O fisco pergunta, de fato, os recursos foram aplicados no financiamento de exportação, se for no lançamento
não prosperará, mas se o recurso não for aplicado no financiamento de exportação, o lançamento será mantido. Então, isso tudo foi a inteligência que eu aprendi. Chegamos ao fim. Agradeço a excelente exposição do professor e conselheiro Giovanni, muito esclarecedora e, acima de tudo, prática, né? Ele trouxe aí 7 casos, né? Enfim, passo agora a palavra ao debatedor, professor Pedro Anan, e também membro da segunda sessão. Bom dia a todos. Queria agradecer, antes de mais nada, aqui a organização do ICT pelo convite, em nome do Dr. Leonardo Mussi, Dr. Valmir Sandri. É uma honra estar aqui novamente com vocês para poder contribuir um pouquinho com o debate, com análise de casos, né? E uma honra também estar aqui com 2 grandes amigos, né? O Dr. Marcelo Magalhães e o Dr. Giovanni, né? Do qual a gente faz parte lá na segunda sessão de julgamento. E, como o Dr. Giovanni falou, também no começo tive dificuldade para me identificar na nova turma, né? Que fazia parte da antiga quarta Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes. Mas no meu caso é mais fácil, né? Porque é segunda turma, segunda Câmara da segunda sessão. Até 222 não tem como errar. Parece até que vou me candidatar a deputado, né? Vote em 222 fica mais fácil. Mas então, no meu caso fica mais fácil. Então, no caso aqui específico, eu fui convidado para poder fazer o debate, mas não pretendo fazer críticas à apresentação do Dr. Giovanni, porque foi muito bem colocado os temas, e foi em relação à questão da isenção, né, dessas operações que a Lei 9.4 não prevê especificamente. E no caso específico, que os casos foram julgados pelo Conselho, o que tem que ser analisado especificamente, o que foi analisado especificamente, se o requisito de isenção previsto na lei foi cumprido ou não, né? Ou seja, se aquele prazo de amortização dos empréstimos de 96 meses foram cumpridos ou não, né? E no caso do financiamento à exportação em si, aqueles prazos foram colocados ou não. Então, nos casos que o professor Giovanni comentou, o que a gente nota, aqueles casos que o contribuinte realmente não acabou tendo julgamento favorável foi porque realmente não houve cumprimento das regras dos requisitos. E aqueles casos que o contribuinte acaba tendo julgamento favorável é porque realmente os requisitos foram cumpridos. Então, é uma análise específica nesse caso. Aqui, o que eu quis trazer para vocês, né? No caso específico, é o caso Light, que é o 6º caso comentado pelo professor Giovanni, né? Que foi um caso bastante debatido. Eu participei do julgamento da segunda sessão da Câmara Superior. O julgamento ele teve 8 pedidos de vista, teve 3 pedidos de adiamento, ou seja, ele durou quase um ano para poder ser julgado. Porque a matéria realmente era bastante controversa, havia muitas questões para serem analisadas, muitos detalhes para serem analisados, para depois chegar na conclusão do julgamento que acabou ocorrendo agora em agosto de 2012. Então, como é basicamente a estrutura da operação que foi efetuada pelo contribuinte, que foi adiantado pelo professor Giovanni. Então, a Light, ela em 1997, 98, ela precisava participar da privatização da Eletropaulo, só que ela não tinha recursos para poder fazer a aquisição do controle da Companhia Energética de São Paulo. Então, o que ela fez? Ela fez toda uma operação societária de captação de recurso exterior, utilizando recursos estrangeiros. Então, ela criou 2 subsidiárias no exterior, no caso, em BVI, a Aloy e a LIR. Essas empresas captaram recursos no mercado internacional, por características de mercado, foram operações de curto prazo, que eram renovadas a cada 12 meses, a cada 6 meses, né, por questões de prática de mercado. E esses recursos foram trazidos para o Brasil, para a Light, através de operações de 96 meses. No caso, Fixed Rate Notes e no caso, empréstimos de 96 meses. E esse recurso foi utilizado para fazer a aquisição da Eletropaulo aqui em São Paulo. Tá? Posteriormente, em 1999, o que ocorreu? Crise cambial, crise internacional, né, os credores internacionais precisando de recursos para poder quitar suas operações lá fora, exigiram da Light a quitação dos empréstimos e das operações exteriores. Então, o que a Light fez para poder honrar as operações exteriores? Ela
junto aos investidores, seja o seu acionista lá fora, seja investidores aqui no Brasil, ela captou os recursos via aumento de capital, emissão de ações, via captação de debêntures. Esses recursos foram utilizados pela Light, né, para remetidos para o exterior através de aumento de capital e com esse recurso no seu caixa, a LOI e a LIR fizeram o pagamento dos seus ingressos lá fora. Então essa em síntese seria a operação que foi efetuada pelo contribuinte. Aí o que acabou acontecendo? Essa operação passou sob fiscalização do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil achou a operação meio estranha, né? Cancelou o certificado de capital estrangeiro da Light e intimou a Receita Federal do Brasil para se manifestar a respeito da operação, né? A Light, nesse momento, o que ela fez? Ela tinha duas frentes de trabalho. Uma, primeiro, fazer atendimento de fiscalização, por força do ofício mandado pelo Banco Central para a Receita Federal do Brasil e também junto ao Banco Central do Brasil para justificar a operação efetuada e restabelecer o certificado de capital estrangeiro. É aqui o detalhe que o professor Giovanni falou, né? A característica da operação, se é válida ou não pelo Banco Central do Brasil, ela é fundamental para a gente entender se a operação é legítima ou não. Feita toda a defesa a âmbito do Banco Central do Brasil, a Light conseguiu restabelecer o seu certificado de capital estrangeiro. Portanto, a operação voltou a ser considerada legítima para fins de Banco Central, para fins cambiais. Já do ponto de vista fiscal, o que aconteceu? A fiscalização persistiu, a autoridade lançadora, né, a autoridade fiscal, entendeu que, na verdade, essa operação para fins tributários foi uma operação simulada, portanto, a operação seria uma operação que ela foi utilizada para, no final, não obedecer o requisito de isenção do prazo de 96 meses, entendeu que a operação foi simulada, autuou a Light, aplicação de multa qualificada de 150% e efetuou o lançamento. O contribuinte se defendeu, em primeira instância, em DRJ, não conseguiu reverter, né, o auto de infração, e isso foi para o antigo Conselho de Contribuintes para ser julgado. Foi julgado pela antiga quarta Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, né? Julgamento, né, também teve vários pedidos de vistas, várias discussões em relação ao tema, e o contribuinte acabou tendo julgamento favorável por maioria. Primeiro item importante para a gente poder diferenciar esse caso. No caso, houve desqualificação de multa pela antiga quarta Câmara do primeiro Conselho. Essa desqualificação da multa foi unânime, porque todos entenderam que não era hipótese de simulação, que a operação estava bem clara, toda declarada, toda contabilizada, toda registrada. Não houve intuito de esconder algo nessa operação, portanto, a Câmara, por unanimidade, desqualificou a multa. E ficou a questão, né, da operação no mérito. E no mérito, por maioria, no caso foi de 6-2, né, foi 5-3, 3 conselheiros entenderam que o recurso não teria procedência, mas a maioria entendeu que o contribuinte tinha razão, porque como o recurso que foi utilizado para entrar no Brasil foi utilizado para adquirir a Eletropaulo, né, não foi o mesmo recurso que voltou lá para fora. São operações distintas. Uma é a captação de recurso exterior, outra é o aumento de capital, né? Portanto, essa operação, do ponto de vista da quarta Câmara, ela seria legítima, portanto, não haveria que se falar em simulação em qualquer não cumprimento de regras, né, de hipótese de isenção para a alíquota zero dos empréstimos. Tá? A Procuradoria da Fazenda Nacional, depois da formulação do acordo, no caso, o conselheiro relator foi o conselheiro Nelson Mão, né, voto muito bem fundamentado. A Procuradoria entrou com recurso especial esse que foi admitido, né, e houve todo o debate na Câmara Superior. Na Câmara Superior, o julgamento foi 5-3, não, foi 6-4, né, foi por maioria, né. A corrente que entendeu que o contribuinte não tinha razão, entendeu que o fato do Banco Central entender se a operação legítima ou não é irrelevante, porque é uma questão tributária, não é uma questão cambial, então o Banco Central se presta para analisar questões cambiais e a Receita Federal do Brasil vai analisar questões tributárias. E outro ponto, o requisito de isenção não foi observado nessa operação. Portanto, quando houve aumento de capital, na verdade, o aumento de capital foi destinado para fazer quitação do empréstimo, portanto, a operação não obedeceu os requisitos da Lei 9481. Já a corrente que venceu, né, do voto vencedor. Então, qual foi o entendimento? Né?
no caso o relator foi o conselheiro Gonçalo. Ele entendeu que o acórdão da quarta Câmara foi muito bem fundamentado. Ele basicamente repetiu o voto do conselheiro Nelson Malman, né? E teve uma declaração de voto do conselheiro Elias, também votando favorável, que ele entendeu que, para que a operação pudesse ser descaracterizada, portanto, a tributação seja mantida, primeiro a qualificação da multa tinha que ser mantida, ou seja, teria que ter sido comprovado que houve simulação da operação. Como a simulação ela não foi mantida, portanto a desqualificação foi afastada, não há razão para que esse auto se mantenha. Portanto, ele entendeu que, pelas conclusões, né, pela declaração de voto, o contribuinte tinha razão nesse caso. Então esse caso é um caso bastante interessante, é um caso que houve bastante detalhes. Houve uma manifestação inicial do Banco Central entendendo que a cooperação não era legítima, depois houve um restabelecimento do certificado de cooperação estrangeiro, houve toda uma fundamentação da Receita Federal do Brasil para poder entender que o lançamento persistia e, no final, acabou se mantendo o requisito de isenção. Nós temos um outro caso muito semelhante a esse, que também está sendo julgado agora na Câmara Superior, que é o caso da Ampla Energia, também Companhia Energética do Rio de Janeiro. A estrutura da operação foi muito semelhante, também foi utilizada para privatizar uma outra companhia de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro. Só que qual foi a diferença básica entre esta operação e a operação da Ampla? É que na operação da Ampla, em vez da Ampla fazer um aumento de capital, ela fez um contrato de multa. E esse contrato de multa, né, foi parcialmente pago, quitado pela Ampla para poder quitar o empréstimo. E na mesma linha da Light também, né, a autoridade lançadora entendeu que houve simulação, houve fraude, né, e aplicou multa qualificada. Também foi julgado na quarta Câmara, nesse caso o voto vencedor não foi do conselheiro Nelson Malman, mas foi da conselheira Heloísa, né, que não faz parte do conselho, e ela não desqualificou a multa porque ela já entrou no mérito, e no mérito deu razão para o contribuinte, como houve comprovação de pagamento do empréstimo, né? E as operações também são distintas, uma do ingresso do recurso, outra da saída do recurso. Ela entendeu que o contribuinte tinha razão e, portanto, por maioria também houve o dado provimento do recurso do contribuinte. Nesse caso, está na Câmara Superior, já teve 3 pedidos de vista, né? Apesar de semelhantes, tem alguns detalhes, né, que são diferentes no julgamento, e eu acho que agora em novembro deve voltar ao julgamento, e não sei se vai ser julgado, pode ser que eu peça a vista novamente, então a gente não sabe qual vai ser o resultado do caso. Esse presidente da Light é um presidente que ajuda, né, ajudaria o contribuinte, mas vamos aguardar aí qual é o resultado do julgamento. E para a gente poder finalizar, né, o que é importante, que sempre gosto de colocar, né, nas minhas palestras, quando a gente vai falar de casos do CARF, né? Ou seja, cada caso é um caso. Qual é o desafio nosso como julgador, né? É analisar dentro das provas que tem no processo, dentro daquilo que a gente tem acesso para poder fazer julgamento, fazer a aplicabilidade da lei, né? Ou seja, a lei é uma só, ou seja, a lei 941 é clara, ou seja, para operações de prazo longo, acima de 96 meses, né, ou seja, os encargos não são sujeitos de tributação por imposto de renda retido na fonte. Agora, qual que é o nosso desafio? É verificar se aquela operação que foi objeto de lançamento, objeto de auto-limitação, se essa operação respeitou ou não o requisito. E não é só para isso, né? Para qualquer operação, seja para ágio interno, para ágio normal, para dedutividade de despesa, qualquer caso que vai ser analisado pelo CARF, tem que ser feita essa análise. E o que vai fazer a diferença? Se o contribuinte, né, fez uma boa lição de casa, né? Ou seja, fez uma boa defesa, fez uma boa apresentação de provas, se fez também a estruturação da operação de maneira adequada. Então, acho que é isso que eu queria colocar. Também não quero alongar demais também para mim não atrasar o evento. É isso. Obrigado. Trazendo aí um caso recente, né, de grande relevância na Câmara Superior e complementando a palestra do nosso amigo Giovanni. Bom, a gente tem ainda aí 5 minutos para perguntas, né? Daqui a pouquinho vamos tomar, né, o nosso café. Vamos abrir aí 5 minutos para perguntas. E, por favor, alguém vai fazer algum comentário, alguma pergunta? Não é uma pergunta, até as exposições foram maravilhosas,
E eu fiquei assim, quando o Giovanni foi narrando todos os casos, aí eu fiquei assim, pensando, mas por que num caso foi importante a qualificação do banco, se preocupou em saber, bom, mas isso aqui, os recursos, dinheiro é bem fungível, então o CARF se aprofundou mais e foi ele repassou, e aí não foi importante, ele considerou, em alguns casos ele considerou realmente importante a qualificação do Bacen, e nos outros não. Aí eu fui olhar aqui a lei e realmente eu acho perfeito tudo que foi feito, porque o inciso 9, ele submete essas operações autorizadas pelo Bacen, e já o 11 não. Então, o 11 realmente, a qualificação jurídica dada pelo Bacen, aquilo, na hora que o Giovanni estava narrando todos os fatos, me preocupou. Mas aí, todos os julgados foram de uma extrema coerência. Então, foi excelente a exposição e serviu muito para eu me situar. Está de parabéns. Muito obrigado pelo comentário, né? Dona Sandra Paroni. Por favor. Oi, bom, eu concordo com tudo que foi dito, inclusive pela Sandra, só lembrando que a definição do pré-pagamento de exportação é dada pelo Bacen, inclusive está em uma regulamentação muito recente, acho que no primeiro semestre deste ano, mudando o conceito de pré-pagamento de exportação, estabelecendo que ele pode ter no máximo prazo de 1 ano e precisa necessariamente ser feito pelo beneficiário, pelo destinatário das exportações. É claro que a Receita está autorizada a fazer a análise da utilização dos recursos para financiamento da safra, ela tem essa autonomia, mas é evidentemente que a definição do Bacen, a classificação do Bacen sobre a qualidade do recurso, ela é relevante, ela é muito importante. É aquilo que eu falei. No caso, o Banco Central, no caso de financiamento de exportação, ele sempre está muito focado na cobertura da cambial, ou seja, na exportação do produto ao final do período. Essas operações de pré-pagamento têm forte impacto no mercado cambial, no valor inclusive da divisa, da real versus dólar. Então, esse tipo de obtenção de recursos de pré-pagamento sem a cobertura do cambial é uma preocupação muito antiga do Banco Central. Quem pega os livros de Eduardo Fortuna sobre o mercado de capitais, quando ele era bem fininho, hoje está cada vez mais grosso, já falava das operações jacaré, então é uma preocupação, e os prazos mudam, né? Mas, como disse, no caso de financiamento de exportação, na leitura que faço da legislação, que a doutora Sandra colocou, e dos paradigmas que eu trouxe aqui do CARF, na verdade, há uma maior, digamos, ação do fisco para, de fato, verificar se os recursos foram utilizados no financiamento de exportação. Ou seja, não basta simplesmente buscar o recurso, cobrir a cambial no final do período, comprando uma performance. Os recursos têm que ser, sob pena de aceitar dessa forma, descaracterizar o fim da lei. O objetivo é o financiamento de exportação. Aceitar que qualquer empresa que sequer é exportadora busque tais operações, tragam os recursos, no final do período, compre as performances de exporte, você vai fugir ao objetivo da lei, que é recurso com um fim específico, como eu coloquei, desde 69, que é para financiar o mercado exportador, e não recursos que devem ser a ser utilizados para fins outros. Mais alguma pergunta? Eu acho, inclusive, que a definição da observação recente vai nesse sentido. Na medida em que ele obriga que o destinatário da mercadoria seja o mesmo que financia a safra, ele simplesmente está realmente reforçando esse entendimento de que os recursos necessariamente têm que ser utilizados para a safra, para a produção. Maravilha.
Última pergunta, mais algum comentário? Não? Bom, até pelo adiantado da hora, eu antes gostaria aqui de agradecer o convite que me foi feito ao Dr. Walmir Sander e o Leonardo Moço, né? É uma honra estar num evento desse nível, presidindo mesmo, né? Desse nível também. Agradeço bastante. E vamos para o café, e dou por encerrados os trabalhos dessa mesa.